eu sou a Luana, eu sou arquiteta e eu gosto de produzir com as minhas próprias mãos tudo aquilo que eu imagino na minha cabeça. Desde pequenas reformas a pinturas, móveis e itens de decoração. E aqui no canal eu vou te mostrar tudo aquilo que não cabe em 30 segundos no Instagram. O que a gente vai ver como fazer hoje surgiu da necessidade de ter um apoio para os pés quando eu tô aqui sentada no sofá. O sofá, ele é até retrátil, mas eu não quero ficar puxando todo esse trambolho toda vez que a gente senta aqui. Comecei a pensar em como fazer até que eu vejo esse monte de lata de tinta descartada aqui da pintura do prédio e pensei que daria um ótimo puff. Bom, pensando na montagem do puff com essa lata de tinta, eu sabia que eu precisaria de uma madeira para forrar, para estofar e colocar em cima e ficar firme para poder sentar nessa lata. Eu sabia que em alguma madeireira não iriam me vender um pedaço tão pequeno assim de madeira, que a tampa ali é 22 por 22. Mas eu também sabia que alguma hora eu acharia algum pedaço de madeira descartado na rua. Até que um dia, em uma das minhas corridas, eu achei um monte de madeira lá descartada. E aí eu peguei o que deu, o que eu consegui carregar e trouxe para casa. Eu aí bem plena, carregando esse pedaço de madeira que vai dar pra fazer várias coisas. Tá, agora chega de enrolação e vamos fazer isso aí. Comecei marcando na madeira o tamanho do assento com a lata de tinta mesmo. Depois eu cortei onde estava marcado com a serra tico-tico, com muita calma, com muito cuidado, principalmente nas bordas, tá? Depois eu lixei as bordas com a lixadeira para dar acabamento e tirar qualquer imperfeição que tenha ficado. Aqui tu pode usar só a lixa mesmo, que já funciona. Com essa peça já cortada, eu usei ela de molde e marquei na espuma para poder cortar. Essa mais fininha eu cortei com a tesoura e depois eu marquei de novo naquela mais grossa ali e aí eu cortei com estilete. Eu uni essas partes com a cola de contato e lendo as instruções de uso diz que tem que esperar 20 minutos para colar. Vai por mim, espera que fica mais fácil. Eu passei a cola também ali na parte do assento e depois eu colei a espuma ali. E aí, antes de forrar, eu coloquei espuma acrílica em cima para ficar mais fofinho. Ajeitei ali o uniforme, coloquei o tecido centralizado e usei um grampeador de tapeceiro. Tu vai prender um lado primeiro, aí tu estica bem o tecido e prende o outro. Depois tu vai fazer a mesma coisa nas outras laterais, sempre esticando bem o tecido e vai deixar os cantos por último, que é a parte mais chatinha. Tu vai puxando e vai grampeando. E aí depois tu corta todo esse excesso de tecido. A parte de estofar é a mais difícil de tudo. Aí pronto isso, nós vamos forrar a lata de tinta. Eu usei a espuma acrílica aqui também, para ficar com uma aparência melhor e tirar aquela aparência de lata, sabe? E deixar ela mais fofinha. E depois tu vai forrar como se fosse uma caixa de presente. Eu usei a cola de contato aqui também e teria sofrido menos e não teria colado tanto os meus dedos se eu tivesse aguardado os 20 minutos das recomendações de uso. Tem as recomendações por um motivo, né, gente? Mas no fim das contas deu tudo certo e depois eu consegui tirar a cola dos meus dedos também e bem tranquilo. Eu usei essa espuma acrílica que era o que eu tinha aqui em casa. Mas tu pode usar a manta acrílica também, sabe? Que vai dar super certo. Eu coloquei a espuma em todos os lados, sempre cuidando para ficar distribuída uniformemente. Notem que esse tecido tem um desenho geométrico, né? Então, para fazer a emenda, eu cuidei para que ficasse encaixado esse desenho e ficasse com um acabamento melhor. Tu vai sempre ir esticando bem o tecido e cuidando para ficar reto, para ficar bem bonito. Imagina, uma estampa desencontrada não dá, né, gente? Então, se atentem a isso ou escolham uma estampa que não precise do cuidado com esse encaixe. Na parte superior, fui pela mesma lógica da forragem do assento. Eu colei primeiro as laterais e por último eu fiz os cantos, sempre puxando bem o tecido e cuidando para ele não ficar enrugado, mas também não ficar distorcido. São esses detalhes que fazem toda a diferença no feito à mão. Eu usei a cola de contato para colar toda essa parte aqui, tá? Mas tu pode usar a cola quente, não tem problema, vai funcionar igual. Aqui eu já tava doida para ver como ia ficar, fiz esse teste aí e olha só como já tava ficando bonito. Eu colei o assento na lata também com a cola de contato.
Essa é a cola mais forte que vai ter. Ela é a mesma cola de sapateiro, então ela é super resistente. Enquanto eu aguardava secar, colei os adesivos de feltro na parte inferior, para não arranhar o chão aqui. Eu coloquei um em cada ponta. Com tudo seco e firme, fui para os acabamentos. Eu usei cordão de São Francisco e renda guipir para colocar na volta e fazer o detalhe que para mim fez toda a diferença. Eu colei primeiro o cordão e depois a renda. Eu colei tudo com cola quente e eu vou te dar um conselho de algo que eu não fiz. Cuidem para colocar as emendas tudo no mesmo lugar, porque eu coloquei uma em cada ponta, vocês acreditam? Mas não dá nada, deu certo igual, né? Mas o acabamento ia ficar melhor. Eu deixei o tecido numa ponta, o cordão de São Francisco em outra e a renda em outra. Hoje, olhando aqui, ficou quase imperceptível todas essas emendas, então eu acho que vai muito do que vocês escolherem para fazer, né? Qual tecido escolher, qual renda colocar, se vai colocar, se não vai colocar. Enfim, vai depender muito. O importante é que fique funcional e que vocês se divirtam nesse processo de fazer. E quando eu vi finalizado, olha a alegria que eu fiquei. Ai, que lindo! Eu fiquei muito faceira com o resultado. Agora eu tenho um puff super original, super autêntico e também uma necessidade atendida. Quero colocar os meus pés ali. Então, finalizado o puff, eu amei este resultado, eu achei muito lindo e foi muito fácil de fazer. Vamos classificar aí uma dificuldade 6 de 10, pode ser? E a parte mais chatinha, assim, vai ser aquela parte ali de fazer o estofado, né? De usar o grampeador ali, puxar direitinho o tecido. Mas fora isso, bem tranquilo. Tu pode escolher o tecido que tu quiser, a combinação que tu quiser. E como a paleta de cores aqui da minha sala são cores, né? Tem vermelho, tem amarelo, tem verde, tem laranja, tem tudo quanto é cor, tem azul. Então eu quis essa cor bem alegre assim. E ainda coloquei essa graça aqui, esse acabamento aqui para dar essa carinha de vó, que eu adoro, né? Tem tanta coisa de crochê aqui na minha casa. Mas enfim, esse foi o resultado e eu convido vocês a transformarem o olhar de vocês para coisas que vocês encontram no dia a dia de vocês, porque isso aqui surgiu da necessidade de eu ter onde colocar os meus pés, né, quando eu sentasse no sofá. Então eu comecei a procurar coisas que eu pudesse transformar num puff, porque eu já sabia que era fácil de fazer o estofado para mim, né, que eu já fiz outras coisas, né, com grampeador e com espuma, enfim. E eu comecei a procurar coisas que eu pudesse transformar num puff, que tivesse a estrutura parecida de um puff. Então a lata de lixo que tava a lata de lixo não, a lata de tinta que tava aquela coisa feia, tava enferrujada já, tava suja, virou isso aqui. E o resultado tá esse, né, que foi realmente, literalmente, do lixo ao luxo, pelo menos pra mim. Tá suprindo uma necessidade, tá bonito e fácil de fazer. Se tu gostou, eu vou te pedir aquela coisa que a gente pede no YouTube, né? Te inscreve no canal, dá like, deixa comentário, manda pra alguém que tu acha que vai gostar e siga me acompanhando por aqui, que aqui a gente vai ver muitas artes, muitas coisas fora do óbvio e bem mais que 30 segundos no Instagram.